Olá, boa tarde. Você viu aí que nós já decolamos. Está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa, interage conosco, podendo enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E aí você é sempre muito bem-vindo a interagir conosco aqui no Opinião Cidade. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre a capacidade muito própria do brasileiro, do jovem brasileiro especialmente, do microempresário brasileiro, de se realizar profissionalmente, de ajudar o desenvolvimento socioeconômico do nosso próprio país. Começa hoje em Rio Preto e vai até nos próximos sábados, dia 7, a Semana do Empreendedor, que é desenvolvida pelo Regional do Sebrae São Paulo, aqui em São José do Rio Preto. Uma série de atividades está programada de hoje até sábado para discutir temas relacionados com o desenvolvimento das áreas profissionais dessas pessoas que estão ou se iniciando ou já iniciadas no empreendedorismo. E para isso, nós estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Marcos Amâncio, que é gerente regional do Sebrae São Paulo, aqui em São José do Rio Preto. Marcos, fazia tempo que você não aparecia aqui no nosso programa, muito prazer em revê-lo aqui no nosso programa e muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Cidade, sobretudo para falar de uma coisa tão importante, né? A capacidade de empreendedorismo do Rio Pretense, não é isso? É isso. É um prazer estar de volta aqui com você, Rei, falar um pouquinho desse tema que é extremamente importante, né, para o desenvolvimento dos pequenos negócios de São José do Rio Preto, de toda a região e do nosso país como um todo. Importante destacar que o mês de outubro é o mês do empreendedor, né? Há o próximo dia 4 ou 5, é isso? Dia 5. 5 de outubro é o dia do empreendedor, é isso? É isso. Dia do empreendedorismo, alguma coisa assim. Fala um pouquinho sobre isso e sobre o porquê da ideia da Semana do Empreendedor e o que é que, grosso modo, vai ser discutido a partir de hoje aqui em Rio Preto. Perfeito. O mês de outubro, né, o Sebrae considera como o mês do empreendedor em função de comemorar no dia 5 o dia da micro e pequena empresa. Então, para comemorar esse mês, já começar o mês comemorando essa data tão importante, o Sebrae está realizando em todo o estado de São Paulo, nas 33 regionais espalhadas pelo estado, a Semana do Empreendedor. O tema específico deste ano é inovação, marketing e vendas, focando realmente a importância desse tema para que as empresas possam ser cada vez mais competitivas e possam permanecer no seu mercado de atuação de forma sustentável. Marcos, não há como deixar de discutir a importância da micro e pequena empresa em relação à geração de empregos no Brasil, né? A pequena empresa, a microempresa, é a responsável pela grande maioria dos empregos oferecidos hoje no Brasil, né? Com todo esse momento de crise que nós vivemos, etc., se não fosse a micro e pequena empresa, a vitalidade dela, a situação certamente estaria pior, não é isso? É verdade. Hoje, em números absolutos, os pequenos negócios representam praticamente 98% de todas as empresas existentes no país. Essas 98%. Empresas, 98%, né? Essas empresas geram mais de 60% dos empregos formais. Então, é um indicador extremamente significativo, importante e que precisa ser cuidado com bastante carinho. Daí a preocupação do Sebrae com os pequenos negócios para que eles possam cada vez mais ser competitivos, né? Serem competitivos. É isso que vai fazer com que os empregos sejam mantidos e até mesmo gerar novos empregos. Então, essa preocupação ela é constante e é esse o nosso papel enquanto instituição que apoia os pequenos negócios no país. Certamente os novos empreendedores, os jovens empreendedores, muitos deles encaixados na questão do MEI, né, do microempreendedor individual, e com capacidade para crescer. Ninguém quer se tornar um MEI para o resto da vida, né? Ao contrário, ele quer sempre evoluir, a ideia é essa, né? E isso tem acontecido, essa evolução tem havido, tem sido perceptível do ponto de vista do Sebrae, essa realidade, é isso, Marcos? É isso. A figura, né, a natureza jurídica do MEI, do microempreendedor individual, é algo que realmente deu muito certo. A gente percebe que ela tem uma proposta, inclusive, de inclusão social, né? Então, aquela pessoa que trabalhava na informalidade, que trabalha na informalidade, ela tem a oportunidade de se formalizar e ele consegue expandir o seu mercado de atuação, porque uma vez que eu passo a emitir uma nota fiscal, eu consigo vender para novos clientes que até então eu não conhecia, que eu não conseguia. Inclusive para o setor público, por exemplo. Principalmente a demanda do setor público realmente é muito grande
E essas pessoas tinham essa dificuldade. Ela pode oferecer o trabalho, o serviço, mas não conseguia oferecer em função dessa necessidade de emissão de um documento que é legal, que precisa ser emitido. O microempreendedor individual é uma natureza jurídica que veio como uma porta de entrada para o mundo corporativo. Aquilo que você bem disse, ninguém quer realmente começar a faturar e ficar faturando a vida toda R$60 mil por ano, que é o máximo, é o teto permitido para essa modalidade jurídica. Então nós entendemos o MEI como uma porta de entrada para o mundo empresarial e a partir daí ele vai ganhando realmente força, né, estrutura e começa a subir gradativamente os degraus aí do mundo empresarial. Passa a ser uma microempresa que pode faturar até R$360 mil por ano e a partir daí uma pequena empresa que pode faturar de 360 mil até 3.600.000 por ano. Enfim, então é uma porta de entrada para que ele possa, de fato, fazer a lição de casa corretamente. Chega lá o dia que haverá grandes empresas que tenham sido originadas do MEI, né? Do MEI. Que bacana o dia que acontecer isso. Por que não? Essa que é a proposta, né? Desde quando foi pensado essa modalidade jurídica. Marcos, mas hoje o objetivo, por exemplo, da Semana do Empreendedor é o MEI, ou não? Outros profissionais, outros empreendedores que já estejam atuando ou que estejam em vias de se tornar um empreendedor, eles são o objetivo também desse seminário, dessas atividades, é isso mesmo? Para essa semana, nós estamos focando todos os públicos, desde aquela pessoa que tem uma ideia de negócio minimamente estruturada, ou seja, tive uma ideia, busquei algumas informações e quero detalhar ainda mais esse processo, então o que nós chamamos de potencial empresário. O microempreendedor individual também, temos ações específicas para ele durante a semana, e também o empresário da microempresa, da empresa de pequeno porte. Então, a semana ela contempla todo esse universo, né, para aqueles que tenham interesse. E se você me permite voltar um pouquinho ainda na questão do MEI, claro. Hoje em São José do Rio Preto nós temos mais, pelo portal do empreendedor, nós temos mais de 20 mil microempreendedores individuais formalizados. Puxa vida. Isso não significa que todos estejam ativos, porque de uma forma ou outra algum pode estar inadimplente com o recolhimento do encargo, que é muito pequeno, que é muito baixo, mas é um número expressivo. Mais de 20 mil microempreendedores individuais registrados pelo portal do empreendedor. Quando você se registra pelo portal do empreendedor, você tem um tempo de até 6 meses para que a prefeitura possa validar o seu alvará. Então, muitos ainda nesse estágio de validação. Nessa fase. De validação, mas é um número extremamente relevante. Sem dúvida, 20 mil. Quer dizer, você imagina, antes de existir essa lei do MEI, por exemplo, onde estariam essas pessoas? Exato. Na informalidade, certamente. Com certeza. Com prejuízo para todo mundo, inclusive para o país. Né? Com certeza, é isso mesmo. É muito bacana tudo isso. Então, é uma forma de trazer para a formalidade essas pessoas e torná-las realmente muito mais participativas desse processo de contribuir com a economia local, enfim. O MEI ele pode gerar ainda um posto de trabalho, ele pode ter um funcionário. Então, de toda forma, é muito interessante essa modalidade jurídica. Voltando a falar sobre nossas atividades, a Semana do Empreendedor, eu queria que você nos explicasse que tipo de assunto vai ser tratado, porque imagino que a gente convidar algumas pessoas que tenham ideia de atuar como empreendedores, etc., certamente eles vão ter alguma ideia de algum negócio. Né? Perfeito. Mas até a gente estava conversando com o Marcos um pouco antes da gente entrar aqui sobre isso, que não basta ter a ideia de um produto ou de um serviço, não basta só isso, né? Precisa de muito mais, precisa do tal plano de negócio. E até ia convidar você, Marcos, a explicar para a gente o que é o tal plano de negócio. A gente ouve falar muito disso, mas muita gente ainda não conhece, não consegue definir exatamente o que seja isso. Dá uma explicaçãozinha para a gente. Legal. O plano de negócio ele é indispensável, né, para você planejar a abertura de uma empresa. Então, na verdade, é uma ferramenta que leva o candidato a empresário, ou até mesmo o empresário já constituído, que tem uma nova proposta, uma nova oportunidade, a passar por um checklist. Então, ele já é pensado antecipadamente e você passa por alguns pontos que normalmente no dia a dia, quando o empresário ou o candidato a empresário está muito mais voltado pela emoção, ele acaba não pensando em alguns detalhes que podem fazer toda a diferença na hora de empreender, né? Então, o plano de negócio ele passa por várias etapas, entre elas a análise de mercado, que é fundamental. Certo. Então, eu preciso saber pensar... se vai ter concorrente nessa área. Exato, eu preciso analisar qual que é o meu mercado consumidor, para quem que eu vou vender o meu produto. Normalmente, a gente tem uma ideia disso, mas não como deveria ser, como deve ser, na hora de você estruturar o seu planejamento da sua empresa. Então, meu mercado consumidor, meu mercado fornecedor,
meu mercado concorrente, como anda, como eu posso realmente acompanhar cada passo desse concorrente, às vezes até me associar a esse concorrente, por que não? Né? Hoje em dia, cada vez mais isso é possível e necessário. Né? Enfim, a primeira etapa, uma análise do mercado. Depois nós temos toda uma análise também operacional, porque a empresa precisa funcionar, ela precisa de uma estrutura mínima para funcionar. Claro. Então a equipe necessária para isso, os processos que eu vou definir para que meu produto ou meu serviço chegue até o meu cliente. Né? Então uma outra etapa bem pensada no plano de negócio. Chega a descer detalhes como, por exemplo, a precificação, por exemplo, chegar em detalhes de como estabelecer um preço, que essa deve ser uma grande dúvida, né? Com certeza, a partir da informação que você colhe na análise de mercado, você tem subsídios para definir a precificação do seu produto ou do seu serviço. Porque quando eu analiso o mercado, eu analiso o fornecedor, que é subsídio para que eu possa definir o preço do meu produto ou meu serviço, e analiso também o concorrente, que é um parâmetro que eu tenho que estar seguindo constantemente. Eu não posso vender acima daquilo que o mercado aceita pagar. Exato. Então essa informação é fundamental que eu colho na primeira etapa, que é a análise de mercado. Depois eu defino essa informação no plano financeiro, no planejamento financeiro, onde eu vou fazer todo um levantamento detalhado, desde o investimento mínimo necessário para começar a minha empresa, né? Porque normalmente essa informação passa um pouco aquém daquilo que deveria, da forma como deveria ser. Então, qual o investimento mínimo necessário, já considerando o capital de giro, já considerando as despesas fixas que eu tenho nos próximos meses, enfim, isso é importante. Eu consigo ter respostas importantes, também interessantes, fazendo um plano de negócio, como, além do investimento mínimo necessário, em quanto tempo eu posso ter o retorno desse investimento. Uma outra informação extremamente importante que define todo mês a meta que o empresário tem que ter de vendas, de faturamento, qual que é o meu ponto de equilíbrio, né? Ou seja, qual que é o mínimo que eu preciso vender, que eu preciso faturar, para não ganhar e nem perder dinheiro naquele mês. A partir desse ponto de equilíbrio, eu consigo começar a lucrar. E um ponto importante, né? O retorno desse investimento não adianta ter pressa. Não adianta ter pressa. O plano de negócio nos dá essa clareza. Então eu consigo, em X meses... Depende do negócio o tempo desse retorno, né? Depende do tipo de negócio, né? Depende muito da característica, do perfil do negócio. Tem negócios que têm um retorno muito mais rápido e outros que demandam um tempo maior para retornar o investimento realizado. Então é importante que o empresário, que o empreendedor tenha consciência disso antes de começar. Porque a partir daí ele consegue, né, ter a sua ansiedade controlada e define os modelos de gestão que ele deve adotar para que isso aconteça no prazo previsto no planejamento inicial. Enfim, o plano de negócio é uma ferramenta importantíssima que deve acontecer em todas as atividades para a abertura da empresa e também no dia a dia para a continuidade do funcionamento dessa empresa. Marcos, e na programação da Semana do Empreendedor, eu estou vendo aqui, estou olhando rapidamente aqui a programação. Existem algumas atividades coletivas, né, para todo mundo, mas você estava me dizendo que também existem alguma espécie de algum atendimento individual. As pessoas podem chegar lá e levar o seu próprio problema, apresentar o seu próprio problema. Isso ocorre muito e você já deve saber quais são os problemas mais frequentes e mais recorrentes, né? É isso, exatamente. A Semana do Empreendedor tem várias ações coletivas pensadas para atender todas as demandas da nossa região. Então, por exemplo, nós teremos temas sobre formalização para quem pretende montar a sua empresa, quer saber o passo a passo para isso. Teremos também temas interessantes na área financeira, como fluxo de caixa, na área de marketing, inove para ganhar mais, conquiste seu mercado, né? Enfim, são temas que nós já sabemos que no dia a dia são os mais demandados, são os mais procurados pelo Sebrae, né? Inovação, marketing e venda são os temas principais dessa Semana do Empreendedor. A inovação, não há dúvida, esse é um conceito que está muito presente todos os dias, né? E todos os dias existem novas inovações, se é que a gente pode dizer isso. Com certeza. É muito impressionante isso, né? Verdade. A questão do marketing ela também depende muito, está muito sujeita a inovações, etc. E as vendas, igualmente, né? Quer dizer, que são a alma da coisa. Sem vender não existe outra possibilidade do negócio crescer, né? E é isso mesmo, quer dizer, esses temas são... Esse novo empreendedor, o MEI, essas pessoas que estão se iniciando no mercado agora... Eles estão muito voltados para isso, para a inovação, para o marketing e para uma agilidade muito grande na questão das vendas. É isso, a semana está pautada nesse tripé, né? Inovação, marketing e vendas, porque nós entendemos que eles são indispensáveis para que, independente do perfil de negócio, do tamanho do negócio, se eu estou na informalidade, se eu estou como um microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, eu preciso diariamente pensar nesses 3 pontos, além de outros, com toda certeza. Mas nessa semana especificamente estamos focando nesses 3
pontos, esses 3 pilares, que dão realmente sustentação para o negócio continuar sendo competitivo. Inovar diariamente, constantemente. O marketing define as estratégias, né, que eu preciso desempenhar, que eu preciso executar para poder vender cada vez mais. Exato. A venda que é o combustível realmente para que a empresa possa se manter no mercado. Falando rapidamente sobre alguns itens da programação. Por exemplo, hoje começa às 14 horas, é isso? Das 14 às 18 horas, tem uma oficina Sei Vender, né? Sei Vender. Depois das 19 às 23 horas, equipe motivada. Das 19 às 22 horas, começar bem, plano de negócios. Começar bem, a história do plano de negócio que a gente falou agora há pouco. A programação vai ser hoje e amanhã, né? Isso. Quer dizer, amanhã, dia 3, nós temos aí várias atividades do mesmo jeito, mais ou menos da mesma linha também. Bacana, você já citou alguns pontos básicos, mas eu tenho a impressão que são assuntos que, todos esses assuntos aqui, interessam muito de perto as pessoas envolvidas nessa ideia de começar no mercado agora, independente do negócio dele, seja na área da alimentação, seja na área de serviços, precisa ter tudo isso, né, Marcos? Independente do segmento escolhido para atuação, né? Enfim, qualquer atividade requer gestão profissionalizada. Então, quando a gente fala em marketing, inovação, vendas, fluxo de caixa, você citou um tema importante aí também que está previsto na programação, gestão de pessoas, né? Uma empresa não é nada sem a equipe, sem as pessoas. Ela não é nada, ela não consegue caminhar. Ela depende totalmente dos seus colaboradores. Talvez seja o grande patrimônio de cada uma das empresas. Não tenha dúvida disso. Então é importante que desde cedo o empresário pense com muito carinho nesse ponto da gestão da sua empresa. Como eu tenho uma equipe equilibrada, uma equipe motivada e uma equipe realmente bastante assertiva. Legal. Eu estou vendo aqui que a programação, todos os dias da semana, começa exatamente por aí, né? Às 13, 14 horas, sempre tem uma programação. Em alguns dias nós temos eventos de manhã também. Ah, tá. As pessoas, através do site do Sebrae, certamente devem encontrar essa programação toda. Perfeito. Mas as pessoas que queiram participar, tem alguma necessidade de fazer uma prévia inscrição? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Se tem algum custo, como é que é isso? Fala um pouco sobre isso. Para os eventos coletivos, né, para as capacitações previstas durante a semana, é muito importante que o interessado faça a sua inscrição previamente. Então ele pode, ou através do nosso 0800, ou através do próprio portal, ou até mesmo diretamente ligando no escritório regional aqui em São José do Rio Preto, faça a sua inscrição antecipadamente. É uma questão de poder acomodar bem as pessoas, porque há limites de espaço. Não tenha dúvida, nós temos limite de turma. Em cada turma nós temos um limite, né, de pessoas que podem participar simultaneamente. Agora, para os atendimentos individuais, não. O escritório está aberto de hoje até sábado, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Atendimento individual é só chegar no escritório que vai ser atendido na hora. No sábado, das 9 da manhã até as 3 da tarde, nesse sábado especificamente. Até em função da Semana do Empreendedor, o Sebrae estará trabalhando em sistema de plantão no sábado até as 3 da tarde. Então, atendimento individual é só chegar e será atendido. Com base na sua experiência, Marcos, nesses atendimentos individuais, quais são as dúvidas mais frequentes que as pessoas apresentam lá para vocês? Hoje em dia, até em função do próprio momento, né, que o país atravessa, as pessoas buscam muitas informações na área financeira porque eu preciso equilibrar as minhas contas. Como eu faço isso? Para equilibrar as minhas contas... Pegar dinheiro em banco é bom negócio, não é? Eles chegam a perguntar essas coisas. Sim, com certeza. E até aproveitando essa tua fala, que é importante, na programação, no dia 5, nós temos também o Dia do Crédito previsto, né? Onde nós abordaremos com o interessado, o empresário, o candidato a empresário, os cuidados necessários no momento de pedir um financiamento. E após conseguir esse financiamento, como eu devo fazer o uso adequado desse financiamento. Então temos primeiro uma abordagem tratando desses assuntos, quais os cuidados necessários e o que fazer com o recurso adquirido, como fazer melhor uso dele. E também nós aproximamos esses interessados, esses participantes das instituições financeiras. Então nós teremos também nesse dia, no horário previsto, das 9 às 13, se não me falha a memória agora, a presença de instituições bancárias, né? Ali para estar conversando com os participantes desse evento. Então é uma oportunidade também para aqueles que pretendem buscar um financiamento, ter a informação inicialmente e depois já falar diretamente com os bancos. Certamente recorrer a financiamentos de instituições financeiras, etc., não é nenhum pecado mortal, né? Quer dizer, as empresas precisam disso, podem precisar disso. Só tem que ter critérios, né? Cuidado na hora de tomar e de aplicar esse recurso, não é isso? Financiamento é muito bem-vindo, sim, desde que ele seja feito de forma planejada, forma consciente, né?
Então é isso que a gente procura abordar primeiro, no primeiro momento do dia de crédito, mostrando quais os cuidados. Então, financiamento é bem-vindo, porém, os cuidados necessários são esses. E a partir daí ele faz o contato com o banco, podendo inclusive, né, dependendo da conversa, da evolução da conversa, sair com uma proposta de financiamento bem adiantada nesse dia. Bacana. Nesse dia. Marcos, outro aspecto da programação é a questão da caravana do Sebrae Móvel, né, que vai percorrer algumas cidades da região, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Já começa hoje? Começa hoje, já começou, na verdade, já começou. Né? Hoje, nesse momento, o Sebrae Móvel, nós estamos com 2 unidades do Sebrae Móvel presentes em Badibacite. Amanhã, essas 2 unidades estarão em Mirassol e na quarta-feira em Tabapuã. Nós atendemos aqui na região 45 municípios. Infelizmente, não dá para a caravana rodar os 45 municípios nessa semana, até porque nós temos que compartilhar essa caravana com outros escritórios regionais. Mas o Sebrae Móvel é um canal de atendimento do Sebrae que ao longo do ano, durante o ano, ele atende os 45 municípios da nossa região de atuação. Então o empresário tem essa oportunidade também. Se não durante essa semana, durante o ano, em algum momento, o Sebrae Móvel estará presente para atendê-los na região. É isso que eu ia te perguntar. O Sebrae está sempre disposto a receber as pessoas lá para que elas apresentem suas dúvidas. Não precisa ser na Semana do Empreendedor, né? Claro que esse é um motivo de estimular as pessoas a empreender, a levar suas dúvidas, etc., a auxiliá-las, né? Mas o tempo todo tem essa ajuda lá, né, Marcos? Isso é bacana, né? Isso é importante. Os canais de atendimento do Sebrae estão à disposição o ano todo, né? Então nós temos aqui na região, para Rio Preto e os 45, mais 44 municípios, o escritório regional, que pode estar atendendo presencialmente. Aqueles que não conseguem vir até aqui, nós temos o Sebrae Móvel, que vai até os municípios, né? Tem uma agenda pré-definida para isso. Temos os canais remotos, enfim, o Sebrae está disponível o ano todo para atender o empresário, para poder auxiliá-lo, né, na solução das suas dúvidas. Bacana, Marcos. Eu queria, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Toda vez que essa conversa é boa, a gente acaba esgotando o tempo. Eu queria agradecer muito a sua presença, desejar êxito total em mais essa Semana do Empreendedor, reafirmar o convite às pessoas que queiram participar, que é comparecer ou se inscrever previamente através dos mecanismos de contato que tenham com o regional do Sebrae, né? E depois o atendimento, seja individual ou seja as ações coletivas, ocorrem na própria sede do Sebrae. É isso? Ali na rua Prefiliano Pinto, né? Que fica bem atrás é fácil de localizar, fácil. É isso? Exatamente. Atrás do Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar. Isso. Da Avenida Badibacite. Da Badibacite, exatamente. Ainda não é a Juscelino Kubitschek, ali ainda é Não, ali ainda é Badibacite. Ali é Badibacite. Bacana, então está feito esse convite para as pessoas, Perfeito. Né, Marcos? E sucesso, viu? Que realmente cumpra os objetivos e traga bons resultados às pessoas que queiram ou se iniciar no empreendedorismo ou crescer no empreendedorismo. Já se iniciaram, já são empreendedores, mas precisam dessa ajuda nesse tempo todo. E essa ajuda sempre é bem-vinda e necessária, né, Marcos? Obrigado, viu? É isso. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre um prazer participar aqui com você do Opinião Cidade, junto com todos os seus telespectadores. Enfim, nós colocamos aqui o Sebrae à disposição não só na Semana do Empreendedor. O Sebrae está presente em São José do Rio Preto para atender as necessidades de gestão do candidato a empresário e do empresário já constituído. Então será um prazer enorme recebê-los na nossa sede. Bacana, Marcos. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.